Nesse vídeo aqui, eu vou te contar sobre uma técnica de vendas secreta e a técnica de vendas mais importante que eu já aprendi até hoje na minha carreira. Eu sei que aqui na internet a gente está muito acostumado a, ouvir 1 milhão de técnicas de vendas e essas fórmulas mirabolantes e você tem que usar o script e tal, e para você vender coisas caras, você precisa usar um relógio, você precisa ter roupa bonita. Não vai ser aqui a ideia desse vídeo. Eu tenho um lugar de fala, tá bom, pessoal? Eu já vendi serviços caros, já trabalhei numa consultoria muito grande, fora dessa bolha do digital, então vi como é que as pessoas no mercado fazem essas vendas mais complexas, de maior valor agregado, com um preço lá na lua, sabe, para as empresas. E eu acho que, cara, mesmo se você tem aí uma agência pequena, se você vende os seus serviços, vende os seus produtos digitais, se você tem aí o seu pequeno negócio, como eu imagino que seja o caso de você que está aqui assistindo esse vídeo, fica aqui comigo porque o conhecimento ele é de alto escalão. Eu acho que você vai conseguir assimilar muitas coisas aí para o seu caso. Eu vou te mostrar um framework aqui super interessante. E eu acho que esse vídeo aqui vai fazer muita diferença para você, principalmente se você tá de saco cheio, cara, dessas dicas de vendas aí da internet. Sempre que eu tô lá no LinkedIn e aí eu vejo alguém falando que você tem que ter tal postura, você tem que usar tal roupa para vender. Cara, eu não acredito muito nisso. Vamos trabalhar aqui com um pensamento estruturado e profundo, sem status e sim com conhecimento, como você já sabe aqui no canal, né? Eu respeito o seu tempo e a sua inteligência. Vamos direto ao ponto. Você consegue ver aqui que o dia está meio nublado aqui nas montanhas. Eu queria gravar alguns vídeos fora de casa essa semana, mas como a gente está com esse tempinho aqui, vamos gravar alguns vídeos e pegar bastante profundidade. Pessoal, estou projetando aqui a minha tela. A gente tem aqui um framework, eu nem coloquei aqui um nome nele, tá? A gente poderia chamar ele de framework de vendas baseadas em valor, não sei, depois a gente dá um nome para ele. Mas eu até brinquei aqui, né, com a thumbnail, que eu queria colocar aqui, como vender 10 vezes mais caro. Isso é uma coisa que eu vejo muito no mercado, principalmente no mercado digital. A galera fica presa aqui, ó. E eu vou te mostrar porque que eu acho isso crítico. Porque você não vai para essas partes aqui do framework. Vou mostrar um monte de exemplo, cara. Vai ser um vídeo muito interessante, de verdade mesmo. Cara, geralmente as pessoas no digital, né, elas vendem serviços de R$1.000, R$1.500, sendo que dá para você esticar mais a corda, não necessariamente 10 vezes mais, tá bom, pessoal? Mas, cara, vamos pegar aqui um pouco de análise crítica, tá? Aqui a gente tem 5 níveis de vendas. Majoritariamente a gente vai estar falando aqui de serviços, de agência, consultoria, mentorias, mas eu acho que pode ser aplicável para você também que vende produtos digitais, quem sabe até produtos físicos. Em algum momento talvez você queira abrir aqui uma parte, né, de venda de serviços. E quanto mais você vai aqui para cima, ó, nesse gráfico, cara, maior é a sua grana, mais caro você consegue cobrar. Então o que eu acho que é legal aqui da gente explorar? Na primeira fase aqui dessa pirâmide, cara, a gente tem as ferramentas. Então vou colocar aqui ferramentas. O que são as suas ferramentas? Cara, as suas ferramentas é o que você usa para trabalhar. Já vou puxar aqui o segundo ponto, que eu acho que vai ficar até melhor para a gente dar esse exemplo, que é a sua execução. O que isso significa? É como você faz esse trabalho. Então, o que eu acho que é aqui o pulo do gato? Cara, o seu cliente ele está muito pouco interessado em relação a quais ferramentas você utiliza e como você faz o trabalho. Se for um cliente mais chato, talvez ele se importe em como você faz o trabalho. Mas, cara, geralmente as pessoas de dentro de uma empresa, o dono ou o gerente ou a pessoa que vai estar te contratando aí, ela não está interessada aqui se você está usando, digamos que você é um designer, você está usando o Figma ou o Canva, ou então se você trabalha com IA, e você fala, eu estou usando o Cloud, eu estou usando o Gemini. Cara, para o dono de um negócio, tanto faz. E ele também, muitas vezes, não está tão interessado assim nesse como você faz. É aqui que eu vejo que a maior parte das pessoas, pelo menos que eu dei mentoria, se perdem, né? Elas ficam presas aqui, cara, nesse espectro dessa pirâmide de vendas, que são as vendas mais baratas. Por quê? Por que essa galera fica presa? Porque são pessoas um pouco mais júniores, que elas estão muito interessadas ali, cara, a falar com o cliente como se o cliente fosse super amigo delas, né? Então o cara chega lá e ele fala, eu descobri um monte de ferramenta muito legal e eu acho que a gente pode fazer isso, isso, isso e eu quero fazer dessa forma. E o cliente tá tipo assim, tá, beleza, mas qual o resultado que você vai me gerar? Vamos subir aqui, pessoal, no gráfico, que eu acho que vai ficar ainda mais claro. Quando a gente vem aqui para essa parte que é bom, né, é uma venda boa, eu acho boa, mas só se for essencial, o que eu quero dizer? Aqui você está vendendo entrega. E o que é a sua entrega? É o que o cliente recebe. Então, cara, aqui você já está vendendo de uma forma melhor
do que as pessoas que vendem aqui muito barato, sabe? Porque o seu cliente, ele vai estar interessado mesmo na sua entrega, cara, muito mais aqui do que como você está executando, quais ferramentas você está utilizando. Depois eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? Para ficar mais claro isso aqui pra gente. E aí vamos subir aqui já no gráfico, que eu acho que depois dos exemplos vai dar pra gente explicar isso aqui com muito mais clareza. Quando a gente pula aqui um nível, e isso aqui eu acho que é pouca gente no mercado que faz, que consegue chegar nesses dois pontos aqui, a gente já tem uma venda mais desejável. O seu cliente ele já chega lá desejando aquilo. E o que é aqui? É a palavra mágica que todo empresário ama. Resultado. Número 4 aqui. Cara, resultado, a gente vai estar falando aqui do que muda imediatamente ali na empresa do cliente. Esse imediatamente pode ser uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, tá certo? Mas já é algo muito mais desejável por aquele cliente, cara. A pessoa que está comprando aí a sua coisa, ela vai achar bom se você mostrar para ela quais entregas você vai entregar ali no seu projeto, você não ficar falando aqui da sua execução, quais ferramentas você está utilizando, ficar, cara, como é que a gente gosta de falar aqui em Minas, né, enchendo linguiça, sabe, cheio de ladainha ali para o seu cliente. Não, cara, ele possivelmente, tá, o seu cliente, quem é mais estratégico no mercado, lá na consultoria, a gente sempre falava de resultado. Esse projeto vai gerar tal, vai gerar tal. E às vezes você pode ter um resultado, né, que ele nem é tão numérico assim. Você vai falar pro cara, pô, eu vou te entregar uma inteligência artificial que vai diminuir o tempo dos seus processos. Cara, essa pessoa mais estratégica, ela não vai ficar perdendo muito tempo falando da execução dela. A execução dela vai ser só um plano de trabalho. Mas o preço dela, ela vai ancorar aqui, cara, no resultado e na entrega. E aí o que eu acho que é mais interessante, quase ninguém aqui no mercado consegue fazer, né, é trazer aqui em cima um elemento de transformação. Então, quando a gente pega os serviços mais estratégicos, mais caros do mercado, eles são serviços que propõem uma mudança profunda ou de longo prazo. Então tem algumas histórias engraçadas aqui, assim, na consultoria que eu trabalhava, quase todos os projetos eu via essa questão aqui de transformação, porque eram projetos muito caros, né? Então, os projetos eles eram ancorados, o preço mais caro, né, desses projetos, nesses dois pontos aqui. A gente tentava trazer, cara, o que é desejável, que às vezes o gestor vai estar louco ali para ter um resultado rápido, então a gente colocava esses resultados, tem até alguns termos em inglês para isso, depois você procura aí, low hanging fruits. Então eu estou olhando para uma árvore ali e estou olhando para as low hanging fruits, que são as frutas que estão mais baixo ali da árvore, as que são mais fáceis de colher. E cara, eu já usei isso aqui para várias propostas minhas, né? Então eu trazia na proposta assim, cara, eu vou pegar as suas low hanging fruits, que vão ser os resultados mais rápidos que a gente já vai te entregar, que a gente já vai gerar aí para o seu negócio, né? Mas nós vamos fazer uma transformação de longo prazo, porque é isso aqui, cara, que realmente vai conseguir defender o seu preço mais alto. Na consultoria, né, só para trazer aqui um caso, cara, todo projeto é transformação digital, transformação de processos, transformação organizacional. Então até essas palavras, elas têm poder. Será que na sua proposta, você faz aquela proposta que você fala assim, pô, eu vou te entregar um site e aí eu vou fazer ele dessa forma e vou usar essas ferramentas. O seu cliente, cara, ele não vai estar muito interessado nas ferramentas que você vai utilizar. A sua execução, talvez ele só vai querer ver um plano de trabalho para ver que você consegue se organizar. Ele vai estar interessado nas datas de entrega, quando que você vai entregar para ele, mas principalmente quando você for apresentar a sua proposta tem que estar ancorada aqui no resultado e na transformação que você vai gerar para esse negócio. Eu sei que é difícil, pessoal, eu sei que é um pouco complexo, eu sei que aqui a gente não vai ter dicas ultra rápidas para você sair daqui e já mudar a sua proposta inteira. Lá na minha comunidade, né, na Escola do Jonas, eu tenho modelo de proposta, a gente, cara, estamos discutindo muito isso aqui, sobre vendas um pouco mais estratégicas, mais caras, né? Mais pra frente aqui do vídeo eu falo disso, mas agora eu queria te trazer aqui, cara, alguns exemplos. Antes dos exemplos, para eu já fazer aqui o meu merchan, cara, a gente teve, né, uma live lá na comunidade com 2 caras super sêniores de mercado. Um deles é o Leandro Scriptilli, ele é um CTO as a Service, então, cara, ele vende projetos assim de 400, 500, 600 mil reais de tecnologia para empresas de transformação digital. E também o Vinícius Daut, que ele tem uma agência de marketing, cara, cobra tickets aí de 20, 30, 35 mil reais. São 2 caras de 2 áreas diferentes, um de tecnologia e um de marketing, contribuindo lá para a comunidade da Escola do Jonas.
Cara, a escola tá bem legal, assim, a gente teve agora o lançamento do Substack Pro, não vou ficar me delongando muito aqui, mas tá muito legal mesmo, a gente tá fazendo as mentorias quinzenais, o grupo de WhatsApp a gente tá trocando muito, já tô vendo várias oportunidades de networking ali, de trabalho mesmo surgindo entre os membros, e nós vamos ter muitas novidades pro ano que vem, eu tô com uma equipe muito legal. Se você tiver interesse, acesse o link que tá aqui na descrição. Quando eu soltar esse vídeo, né, a comunidade ela ainda vai estar por volta ali de R$700, mas no final do ano ela vai para próximo de 850. Eu vou fechar as vagas, tá? Dia 31 de dezembro. As vagas vão ficar fechadas aí por tempo indeterminado, eu acho que talvez até o carnaval, assim. E depois eu acho que ano que vem eu vou subir bastante o preço, porque eu quero que seja um fórum mais fechado, porque eu acho que a gente está colocando muita coisa de valor lá na comunidade. Então, se você tiver interesse em entrar para a Escola do Jonas, participar das mentorias quinzenais comigo, ter o seu negócio analisado por mim nas lives que a gente faz, ter acesso a todos os meus minicursos, LinkedIn Pro, Substack Pro, Framework Pro, YouTube Pro e tudo que há direito que nós vamos lançar no ano que vem, clica aqui no link da descrição que eu te aguardo lá na escola. Bom, pessoal, voltando aqui para o nosso framework, vamos trazer agora aqui alguns exemplos, tá? Eu não vou nem rabiscar aqui, senão vai ficar muito confuso, mas aí você vai acompanhando a minha voz, combinado? Cara, vamos pegar aqui um primeiro exemplo de um profissional de marketing, né, tipo um copywriter. Cara, o que seria um profissional barato, né, como entrega barata aqui de copywriting? Seria uma pessoa que ela ia falar assim, pô, então durante esse mês, toda semana eu vou ficar 6 horas ou 20 por horas, né? Não que isso tenha nada de errado, tá? Mas ele fala, cara, eu vou te entregar 5 e-mails, 6 e-mails por semana na plataforma Brevo, e aí ele quer explicar para o cliente ali, sabe, tudo que ele vai fazer nessa plataforma. Se ele falasse, né, o número de e-mails, enfim, ele já estaria falando aqui um pouco dessa parte de entrega, né? O que um bom profissional faria nesse caso? Um cara só bom, tá? Ele falaria assim, cara, eu vou te entregar a copy, né, a redação completa da sua campanha de e-mail marketing. Isso aqui já seria uma pessoa boa. Se o cliente ele vê ali que é essencial essa campanha de e-mail marketing, beleza, cara, tudo certo, ele vai lá e te contrata. O que seria aqui, cara, um profissional desejável que consegue trazer resultado? Ele pegaria alguns clientes que ele já trabalhou e aí ele traria assim, cara, eu vou aumentar em tantos % a conversão do seu e-mail marketing, ou aumentar a taxa de abertura em tantos %. Se ele não tiver um número certinho ali, pelo menos ele falaria isso, sabe? Eu vou aumentar a sua taxa de abertura, aumentar a sua taxa de conversão. Ele iria ancorar a proposta dele em resultado. E por fim, o cara que fosse vender ali uma transformação super estratégica, ele falaria assim, nós vamos tornar o seu e-mail marketing um novo canal de vendas. Pô, no ano que vem, eu acho que o e-mail marketing ele pode ser um novo canal, vai diminuir o nosso CAC aqui, ele traz resultado de novo, ele fica trocando aqui entre transformação e resultado. Bom, vamos pegar aqui agora um outro exemplo, mais rápido, tá, pessoal? De um nutricionista, né? Por exemplo, cara, o nutricionista mais barato, que eu acho que é 90% do mercado, ele vai falar assim, pô, eu vou executar aqui, eu vou olhar os seus resultados, aí eu não sei se ele vai ficar falando muito de ferramenta, né? Mas talvez ele fale, eu tenho a minha planilha própria aqui de nutrição para a gente acompanhar e etc. E aí a minha entrega aqui, ó, vão ser 2 consultas e o meu WhatsApp. Cara, tudo bem, assim, 95% do mercado vai estar fazendo isso. Só que o resultado, cara, ele pode falar um resultado tipo assim, pô, de acordo com o que eu tenho aqui de histórico dos meus pacientes, você vai perder peso em tanto tempo, se você se dedicar, né, claro, ou você vai ganhar massa muscular, né, se você também treinar e contribuir aqui pro nosso processo, não ficar só em casa aí, sei lá, tomando refrigerante e vendo Netflix. E a transformação, cara, desse nutricionista seria ele falar assim, pô, aqui a gente vai cuidar da sua saúde. A gente vai mudar a sua saúde aqui para o longo prazo. Óbvio, cara, nem sempre as pessoas valorizam isso, né? Mas eu acho que quem vende aqui as coisas mais valiosas e que talvez vai ter o cliente aí por mais tempo e clientes, né, que vão querer pagar mais. Se você é um nutricionista e você vai querer vender coisas mais caras, vai ter que vender para gente que tem mais dinheiro, né? Então a galera que tem mais dinheiro vai tá olhando aqui só para resultado. E acho que também para transformação. Não sei se é o melhor exemplo do mundo, mas eu acho que sim. Se você fala ali que a pessoa ela vai transformar a saúde dela para ela conseguir viver mais, ficar melhor, ter mais saúde ali ao lado da família, eu acho que isso aqui tem muito mais valor do que você falar que você vai só, né, entre aspas, vender uma consulta. Fez sentido, pessoal? Tá dando para pegar aqui a ideia? Cara, eu peguei aqui 2 conceitos que eu vou passar rapidinho também, tá? Esse aqui foi da live, né, que eu comentei, que a gente fez esse início de semana lá na comunidade, na Escola do Jonas. E eu achei isso aqui muito legal, cara. Isso aqui foi o Vinícius que trouxe, ó.
ele falou da tríade de serviços de alto valor. O que essa tríade envolve? Vou ser super direto ao ponto aqui. Isso aqui tá salvo lá na comunidade para o pessoal assistindo. Cara, ele falou, cara, você precisa ter um conhecimento específico sobre o seu nicho. Você precisa de ter autoridade e você precisa saber falar a língua do CEO. Eu acho que esse aqui é mais batido, né? Para você conseguir vender mais caro, além de usar esse framework aqui que eu te mostrei e começar a embasar suas propostas aí em resultado, em transformação, no mínimo ali, pelo menos por entrega, tá certo? Você tem que ter conhecimento, cara. Você tem que ter conhecimento, tem que ter autoridade. Mas esse ponto aqui que ele trouxe eu achei muito bom, porque pegando meu background também de consultoria, isso aqui faz muita diferença. Quanto mais você estiver falando com o CEO, nem precisa ser o CEO, quanto mais dono da empresa ali for a pessoa, talvez menos tempo ela vai ter e ela não vai querer ver a sua enrolação. É por isso que ela não vai querer ver qual ferramenta você está utilizando, como você vai executar. Muitas vezes, cara, você saber falar a linguagem do CEO, do dono da empresa, é você ancorar muito mais aqui em resultado, né, e em transformação, da forma mais direta possível. Você fala assim, cara, com essa entrega que eu vou te fazer, o seu negócio vai mudar assim imediatamente e ele vai ter uma mudança profunda, né, uma transformação dessa forma. E pronto. Assim, ela só vai estar interessada nisso, sabe? Você saber falar a linguagem do CEO, muitas vezes é você conseguir ser até um pouco mais direto. E uma outra coisa interessante que eu queria te mostrar aqui, cara, dentro dessa Masterclass de vendas, que também tem dentro lá da escola do Jonas, cara, é esse ponto aqui, ó. Eu cito aqui para você mostrar provas, né, e tudo mais, mas eu entendo que nem todo mundo, talvez, tenha tanta experiência assim, então para eu quebrar já essa sua objeção, cara, digamos que você não tem provas aqui, eu acho que uma grandíssima diferença que você pode trazer é ser claro e estruturado. Se você chegar aqui quando você for fazer a sua venda e falar, nós vamos gerar esse resultado e fazer essa transformação e as minhas entregas elas estão assim, numa cascata. Em janeiro a gente vai fazer isso, em fevereiro a gente vai fazer isso. Isso aqui é muito do que eu ensino ao pessoal lá na escola, cara. Ser claro e estruturado. Isso aqui já vai te botar na frente de 90%, 95% da sua concorrência. Eu acho que quase que independente aí do mercado que você esteja atuando, ser claro e estruturado é uma raridade hoje na internet. Nós estamos afogados em informação. Então todo mundo que está querendo vender aí produto ou serviço, quer aumentar um pouco o preço, não consegue aí aumentar o preço do seu servicinho de gestão de tráfego e coisas assim. Cara, a maioria das pessoas não são estruturadas, elas não conseguem nem fazer uma proposta que seja visualmente ali interessante e clara para o cliente conseguir absorver, mandar para o sócio dele. Enfim, um papo um pouquinho mais difícil aqui, tá, pessoal? Mas é esse tipo de conversa que eu tenho com os alunos lá na escola. E aí um último ponto aqui, cara, que eu queria te trazer, eu vou desenhar isso aqui rapidinho. Esse aqui é um conceito do Rich Webster, é um cara lá dos Estados Unidos que ele fala que ele ensina, né, os empreendedores a saírem de $100 mil por ano para $500 mil por ano. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também, que é o caminho dos 100 mil para os 500 mil por ano. Eu acho que é um tópico muito interessante, porque muitos profissionais que têm empresas pequenas, né, muitas vezes eles são mais autônomos, ou, igual eu falei aqui, cara, eles vendem alguma coisa e não conseguem subir o preço, e também não conseguem aumentar o número de clientes para distribuir em escala. Então essa galera aqui que está agarrada, me conta se é o seu caso, você fatura aí 6, 7, 8, 10, 15 mil reais por mês, só que você quer vir aqui para os 500 mil por ano, e aí vai ser 40, 50 mil por mês. Eu já trilhei aqui esse caminho, na época que eu prestava consultoria, né? Não cheguei aqui nos 50, mas acho que próximo de uns 30 ali. E agora estou compondo aqui a minha renda de várias formas. Enfim, está sendo uma trajetória bem interessante. Essa é uma das trilhas, tá? Lá dentro da escola. Desculpa o excesso de merchan aqui, tá, pessoal? Porque esse tópico aqui está sendo um dos tópicos principais lá da escola. Enfim, vamos para o que interessa aqui, respeitando o seu tempo e a sua inteligência. Cara, esse conceito do Rich Webster, né? É que você precisa sair de ser um anotador de pedidos para você se tornar, de fato, um expert naquele assunto. Cara, isso aqui pra mim faz muito sentido, né? Porque, cara, ele meio que fala assim, sabe? O anotador de pedidos é uma pessoa que, no máximo, ela vai falar qual que vai ser a entrega. Então, você pode pensar como se fosse tipo um garçom. Você chega lá no restaurante e fala, cara, quais pratos que tem aqui, que tem aqui para eu degustar, alguma coisa assim nesse sentido. E o garçom, no máximo que ele vai te falar ali serão as entregas.
Ele fala, pô, tem esse prato aqui, prato 1, prato 2, prato 3. A não ser que ele seja um puta mega garçom, né? Mas aí no caso, cara, o expert, né, que seria tipo o chefe aqui, não que ele fosse tipo te vender uma transformação ali no restaurante, mas enfim, cara, os restaurantes mais caros, eles vendem as tais das experiências, né? Eles falam, pô, aqui o cliente, ele entra de uma forma, aí ele passa por uma experiência. Esse prato aqui, ele carrega alguma coisa a mais. Não é necessariamente um resultado financeiro ali, né? Não sei se é um bom exemplo, mas pega aqui essa ideia. Enquanto o garçom ali, talvez ele seja só um anotador de pedidos. Será que você é um anotador de pedidos do seu cliente? O seu cliente vira e fala, eu quero tráfego. Aí você vai lá e fala, porra, eu vou te entregar tráfego aqui na meta. Ou será que você é um chefe? Você fala, putz, eu sei que você quer tráfego, mas eu acho que na verdade a gente tem que transformar isso aqui numa máquina de vendas. Eu acho que fazendo dessa e dessa forma você vai gerar mais resultados. Cara, eu acho que essa que é a diferença de quem cobra mais caro. Consegue utilizar esse framework, consegue falar a língua do dono, consegue ser estruturado e consegue passar de meio que um anotador, né, de pedidos para realmente um expert. E tem um último ponto aqui que eu acho que é legal a gente discutir, que o Rich traz, né, eu acho que eu concordo muito, que ele fala, cara, evite se tornar uma commodity. E muitas vezes o que eu acho, cara, até dessas grandes plataformas aí que, sei lá, formam dezenas de milhares de gestores de tráfego ou dezenas de milhares de copywriters começam a inundar o mercado assim com esse tipo de profissional. A gente tem isso em várias áreas do Brasil, tá? Até médicos, assim, se olhar o número de médicos no Brasil, cara, duplica, assim, de tantos em tantos anos, não sei o dado certo, mas dá pra você comoditizar tudo, entendeu? Dá pra você entrar ali e falar, agora eu sou um profissional aqui que eu vou só oferecer meus serviços nessas plataformas, no Workana, sei lá quais outras plataformas de freelancer assim que tem. E aí você acaba entrando meio que num mercado de comoditização. Se você fizer muito dinheiro, cara, vendendo dessa forma, você fez uma formação ali de gestão de tráfego, começou a vender muito bem. Cara, vai chover gente pegando exatamente essa formação e tentando vender exatamente da forma que você aprendeu. Então eu acho que é importante, sabe? Você vê que você não pode se tratar como uma commodity, principalmente se você quer vender mais caro. Você tem que se tornar um pouco mais estratégico, você tem que passar um pouco essas etapas. Se você está conseguindo vender entrega, cara, beleza, ótimo, mas será que a gente consegue começar a vender resultado agora? Isso aqui, cara, foi uma coisa que eu pessoalmente aprendi bastante assim na minha carreira, eu tive muito contato com vendas. Eu, dá uma ideia aqui mais franca agora pra gente ir fechando o vídeo, aí você deixa no comentário aqui se você quiser. Eu nunca gostei desse mercado de vendas caras. Eu nunca gostei de ter que me vestir de tal forma. Eu nunca gostei do pessoal que fala, né? O pessoal realmente fala, pô, você tem que chegar lá com um carro tal. Pô, é importante você ter o relógio tal. Cara, não faz parte da minha filosofia de vida. Eu sei que funciona, eu sei que quem tem mais grana vai querer comprar de quem tem mais grana. Não vou ser hipócrita aqui e falar pra você, não, pô, isso não funciona, só conhecimento que vende. Cara, infelizmente não é, né? A gente sabe muito bem como é que o mercado funciona. Mas eu, Jonas Castro, prefiro muito mais ir crescendo o meu conhecimento, as minhas estruturas, criando provas para mostrar para as pessoas que eu tenho valor agregado, que eu consigo gerar resultados, eu consigo gerar transformação de verdade, entendendo que isso vai me fazer aumentar o meu preço. Eu comecei vendendo a minha mentoria aqui, por exemplo, por R$ 1.500. Cara, hoje eu já vendo ela por 3.000 e em janeiro, né, eu vou fazer meio que uma reformulação dessa mentoria, vou aumentar um pouco o prazo, vou deixar ela ainda mais exclusiva, quero aumentar para R$ 10.000 para ser uma coisa de um acompanhamento bem mais próximo ali das pessoas, sabe? E cara, de todas as mentorias que eu vendi até hoje, né, que foram quase 90, eu não vendi nenhuma com status, não vendi nenhum serviço da minha agência com status também, desde projetos de 10 mil a R$ 27.000 por mês. Só que na consultoria que eu trabalhava, cara, a gente vendia conhecimento, mas é aquilo, né? Quando você fala com empresas muito grandes, às vezes você tem que usar a roupinha, você tem que ir nos eventos, depende de qual lado você queira jogar. Cara, tem pessoas, tá, no mercado, se elas são muito, muito boas, elas começam a meter o louco, assim. E é mais ou menos esse tipo de pessoa que eu quero me tornar, cara. No futuro eu poder, pô, eu já fiz, né, já fiz vídeo de regata aqui no canal, eu gosto disso. Tem um parceiro que eu trabalho no marketing também, o André Oliveira, um cara muito bom, fazendo uma grana muito boa, trabalhando em vários projetos relevantes. Ele acabou de fazer um lançamento lá da marca do Cristiano Ronaldo. E, cara, ele faz stories de regata, ele odeia esse pessoal aí do status. Então, existe espaço pra gente na internet. Se você quer vender mais caro, se você quer vender tão caro quanto aquele seu concorrente que fica lá ostentando no Instagram e que você sabe que é muito pior do que você, pega aqui
a ideia desse vídeo, depois você me conta o que você achou. Cara, esse aqui é um tópico que eu tô trabalhando muito com os meus alunos. Novamente, todos os links estão aqui na descrição. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário. Eu acho que essa semana eu vou fazer mais vídeos assim, mais profundões, num formatinho mais ou menos de aula. Mas se você quiser aprender mais comigo, os links estão aqui embaixo, como você já sabe. Fica aí um pouco com as montanhas e a gente se vê daqui a pouco.